अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृथा या वीणावरवन्दनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदे, बुद्धिप्रदां शारदे. Então, hoje vamos falar de Tulsidas. Estive à procura de quem é que deveria falar hoje e nós temos, felizmente, na nossa linhagem, tanto santo, que isto não acaba tão cedo. Mas, embora eu tivesse começado por pesquisar outro, de repente pensei, ok, Tulsidas faz sentido agora, faz sentido neste momento. E, um pouco por causa daquilo que está escrito no vosso ecrã. Tulsidas foi quem escreveu o Hanuman Chalisa. E nós temos um Bhashya, ou seja, um comentário escrito pelo Guruji ao Hanuman Chalisa, e são 40 versos, como vocês sabem, não é? E estes 40 versos do Hanuman Chalisa são muito relevantes, mas também é importante perceber porque é que Swami Tulsidas escreveu estes 40 versos e qual é a relevância também destes 40 versos para nós enquanto linhagem, enquanto Vishishta Advaita Vedanta. E espero que no fim deva perceber a importância disto. Então, já sabem, quando eu falar de Tulsidas Goswami ou Swami Tulsidas, estou a falar de um santo do século XVI e não estou a falar do nosso Swami Tulsidas, ok? Então, Tulsidas Goswami nasceu em 1511, portanto século XVI, e o próprio nascimento dele foi muito estranho. Ele nasceu numa família rica, portanto não havia problemas. E segundo a lenda, há aqui duas formas de ver a coisa, mas a lenda tem muito mais interesse do que tem as histórias reais. Ele esteve 12 meses no útero da mãe, portanto não teve 9, teve 12. E quando nasceu já tinha os dentes todos, os 32 dentes, e parecia uma criança de 5 anos. Isto provavelmente tem a ver com ele ter nascido provavelmente um pouco mais tarde que os 9 meses, não é? E ter nascido uma criança grande, mas a verdade é que o próprio nascimento dele foi sempre rodeado de más previsões. Ele ter estado mais tempo, ele já pareceu uma criança maior e quando nasce não chora, o que hoje em dia seria uma coisa de outro mundo. Então as pessoas achavam muito estranho porque ele nunca chorava e então só murmurava o nome de Ram. E como murmurava o nome de Ram, chamavam de Rambola. Rambola, bola vem da mesma origem que nós temos do bolo, do Prem Se Bolo, lembram-se? Portanto, o murmurar, o entoar, Rambola é aquele que murmura o nome de Ram. Então Rambola, quando nasce, tipicamente nas famílias com mais dinheiro, há um astrólogo que vai dar algumas previsões sobre o nascimento da criança, e quando esta criança nasce, é dito por um astrólogo ao pai que ele vai ser a causa de todos os desastres da vida do pai. E o certo é que a sua mãe morre ao nascer. Portanto, ele já não conhece a mãe, e o pai fica logo com a ideia de que a criança vai ser o desastre para toda a família.
e como tal ainda fico algumas noites com a família, mas decido colocá-lo na beira da estrada e havia uma empregada chamada Chunia e entretanto ela tem pena de Rambola e decide, e decide tomar conta desta criança pelo menos mais uns tempos. Pouco tempo depois, e tal como estava previsto pela astrologia, não é? A criança estando perto do pai ou não estando perto do pai, o santo, melhor, o astrólogo, hum, mostrou que seria que ele deveria livrar-se da criança. No entanto, livrar-se ou não da criança mudou pouca coisa, porque o pai morreu na mesma. Portanto, foi realmente o nascimento de Rambola, foi uma espécie de má premonição para aquela família, porque não só a mãe morre à nascença, como pouco tempo depois o pai também morre, e 5 anos mais tarde, a empregada que tomou conta dele, que o adotou no fundo, Chunia, também morreu. Portanto, aos 5 anos, Rambola estava órfão por completo, não tinha educação, portanto, como estava com a empregada, não tinha qualquer tipo de educação e tornou-se um pedinte. Então a única coisa que ele fazia era ir de porta em porta e pedir esmolas. Talvez para nós, enquanto civilização ocidental, isto possa parecer estranho, mas a questão de pedir na Índia não é nada estranha, não é? Há muita gente que o faz ainda hoje e não é nada do outro mundo. Claro que o clima é diferente, as condições são diferentes, a sociedade é diferente, mas o estado de pedir é comum. Mas Rambaud tinha esta ideia de, mesmo que toda a vila onde ele vivia, olhava-o sempre de lado como se ele fosse a destruição de tudo, mas ninguém o queria. Então tanto andou que houve uma altura que chegou a um ashram, e neste caso é o ashram de um santo chamado Narharidas, e, que era um asceta, Vaishnava, e o santo tem pena dele. Vê este rapaz, este miúdo de 5 anos a pedir, sem família, sem ter para onde ir, sem ter o que comer, e acaba por ter pena dele e tomar conta dele e dar-lhe educação. E então ele começa a morar nesse ashram do santo Narharidas e aqui recebe Diksha, recebe iniciação e nesta altura passa a chamar-se de Tulsidas. Tulsidas, para quem não sabe ainda, é aquilo que serve Tulsi, não é? Nós quando temos o nosso Swami Tulsidas também é isso que acontece. Tulsidas é quem serve Tulsi. Então, Rambola, ao passar a chamar-se Tulsidas, passados uns anos, aos 7 anos, também recebe a cerimónia do cordão sagrado, o Janeu, e essa cerimónia chama-se do Panayana, também celebrada pelo santo Narharidas, e recebe o seu filho de Brahmin, porque na verdade a família dele também era uma família de Brahmins. Convém colocar aqui no meio da história a história da Tulsi, não é? Para perceber porque é que de alguma forma Tulsidas é um nome tão relevante. Eu não sei se vocês conhecem todos a história de Tulsi, porque é que a Tulsi é Tulsi, ou se conhecem por nós todos, mas tudo começa com a filha de um rei de Mathura, Kalnemi. Kalnemi tinha uma filha chamada Vrinda. E este nome Vrinda, vocês devem se lembrar das nossas orações, não é? Vrinda era uma princesa, e era uma princesa muito querida, e era muito devota de Vishnu. Mas de alguma forma, por questões obviamente políticas, acaba por ficar noiva de um demónio, Jalandhar. Então Jalandhar era muito importante, na verdade era um imperador muito importante, ela era filho de Shiva. E se vocês perceberem a que propósito é que uma princesa fica noiva de um demónio, não é? Pensem que quando nós falamos de demónios, não falamos de senhores com cornos e vermelhos e com cascos, não é? Basicamente um demónio é um homem com qualidades demoníacas. Por alguma razão se fala que os talhantes, se foram demónios outras vidas, não quer dizer que tenha nascido com um rabo pontiagudo e com umas mandíbulas tipo o Crepúsculo, não é? Portanto, aparentemente pessoas normais. Então, a história do nascimento de Jalandhar é muito engraçada, porque
Indra, para variar, não é? Nós temos dois personagens nas nossas histórias que são sempre os quem faz a festa toda, não é? Um, Narada Muni, que é sempre quem faz a festa toda, desta vez não participa. Mas Indra é sempre, como é o rei dos deuses, tem sempre aquele lado do orgulho e aquela coisa do eu cheguei a este patamar, não é? E na verdade não aprende. Então há uma altura que Indra começa a ficar um bocado chateado com a história de que a trindade, Shiva, Vishnu e Brahma, são mais importantes do que ele propriamente. Especialmente Shiva, não é? Nesta altura, Shiva é muito venerado e começa a ficar um bocado chateado com a história e decide ir visitar Shiva. Sabe? Naquela tipo, vamos lá ver a propósito é que tu és o melhor, porque é que toda a gente é devota deste senhor Shiva. Então pega vai ele e o sábio Brihaspati e dirigem-se ao Monte Kailash para visitar Shiva e para questionar se realmente ele era tão importante quanto as pessoas pensavam. E obviamente que Shiva está a meditar e através do seu terceiro olho vê tudo, não é? Shiva, Vishnu e Brahma estão sempre presentes em tudo, portanto, vê tudo, na criação estão sempre presentes. Mas ainda tinha orgulho a mais e não tinha consciência disso. Então quando Shiva percebeu isto, achou piada. A ideia de Indra achar que podia ir visitá-lo assim de qualquer maneira e tirar satisfações. E resolve disfarçar-se de ermita e ficar à porta do Monte Kailash, porta, entre aspas, não é? O monte não tem porta. E quando entram no Kailash, vão dirigem-se à casa de Shiva, onde Shiva estava a dormir, e encontram este velho à porta, este guarda, e perguntam-lhe, mas então, dá-me licença de entrar? E ele diz, mas quem é que vocês são? E Indra fica todo encafunado, mas desculpa, mas quem é que tu és para estarmos a proibir a entrada aqui? E o senhor, impávido e sereno, Shiva, não é? Vocês imaginam como é que é Shiva impávido e sereno, não é? Que é todo ele a calma perfeita de Sada Shiva, de quem está a meditar, e por dentro aquele lado fulminante do Senhor da Destruição. Então, Indra insiste, até que Shiva pronto, tem o seu limite e de repente abre o seu terceiro olho, revela-se quem é e está prestes a fulminar Indra. Mas Brihaspati, como é o guru dos deuses, como é sábio, finalmente percebe que à frente deles não tem um ermita, não tem um velho, tem Shiva, e pede perdão e nessa altura Indra percebe que tem que baixar a bolinha, então cai aos pés de Shiva e pede perdão. Então Shiva, nessa altura, como já tinha iniciado o fulminar com o seu terceiro olho, tem que dirigir essa energia para algum lado. Isto é muito, muito óbvio para nós, não é? Nós quando temos aquela raiva acumulada e quando começamos a passá-la, nós temos que dirigi-la para algum lado, voltar para dentro não é opção. Então Shiva dirige esse fulminar para os oceanos e dessa raiva de toda de Shiva nasce Jalandhar. E Jalandhar nasce no meio do oceano e chama-se Jalandhar porque quando nasce no oceano começa a chorar de tal forma, enquanto bebê, chora de tal forma que ninguém o consegue calar. Então Brahma vai ter com ele e Jalandhar em bebê já tinha um bom feitio e quando Brahma pega nele, puxa-lhe pela barba com tal força que faz Brahma derramar algumas lágrimas, que é isso que significa Jalandhar. Jal significa água, aquilo que faz derramar a água. Então é engraçado isto, não é? O Jalandhar é aquele que faz derramar água, aquele que faz derramar lágrimas. E que foi na verdade o que aconteceu para o resto da vida dele, foi sempre fazer derramar lágrimas de toda a gente. E é por isso que ele se chama Jalandhar. Então, quando cresce, Jalandhar é muito poderoso, porque tem esta força toda de Shiva, da Shakti de Shiva, e à medida que vai ficando mais e mais poderoso, que vai fazendo mais tapácia, vai ganhando muitos poderes, vai ganhando muitas bênçãos, até que, tipicamente, com muito poder, vem muita responsabilidade, não é?
E Jalandhar acha que, com o poder todo que tem, por que não começar a desafiar algumas pessoas? E começa a desafiar Shiva, que mal ele sabe que é pai dele, e diz-lhe que não faz sentido nenhum Shiva, enquanto Deus dos deuses, não ser um asceta e ter uma esposa. Portanto, não faz sentido nenhum ser casado, não faz sentido nenhum, já que ele é um renunciante, para que é que ele está no Monte Kailash? Portanto, para que isto tudo? Porque não ficar ele com isto tudo, não é? Então, numa altura, Jalandhar acha-se mais perto que Shiva. É algo que eu não vos aconselho, ok? Acreditem, e por várias razões, é bom termos muito respeito por o Sr. Rudra, porque ele é o exemplo do devoto, como é óbvio, não é? Shiva é o maior devoto de todos, tal como Hanuman, por ser uma encarnação de Shiva, mas Shiva tem os seus limites muito bem definidos. Shiva é facilmente venerado, porque é fácil agradar a Shiva, ele não precisa de muito, só precisa que não o tirem do juízo, ok? E as pessoas, quando veneram Shiva e quando gostam muito de Shiva, e o pessoal do yoga gosta imenso de Shiva, é preciso ser cuidadoso com Shiva. Shiva é tão benévolo quanto assertivo. Portanto, Shiva pede sempre que nós sejamos o mais puro de coração possível, sempre. E este lado da Bhakti de Shiva é realmente muito importante. Este Shiva pede-nos que nós sejamos calmos. É como o agitar das águas, sabem? A água pode estar parada muito tempo. Um lago pode estar parado muito tempo. Basta uma pedra que agita tudo. Uma pedra tem as suas, como é que isto se diz? Não sei como é que se diz. Esta coisa, estes anéis que vão saindo, e basta uma pedra para agitar as águas. E Shiva é um bocado assim. Dá tudo, mas não se metam de maneira errada. É só isso. E então, Jalandhar acha-se muito esperto e decide, porque ele tem o poder da transformação também, por ser filho de Shiva, tem o poder da transformação, e decide disfarçar-se de Shiva e ir ter com Parvati para ver se conseguia alguma coisa. Ora bem, se há coisa que Parvati não é, é Parvati. Ela não é Parvati de nada, não é? Não tem nada de parva. Parvati é mãe, não é? Parvati é a consciência eterna, é a consciência de tudo o que existe. Portanto, Parvati não se deixa enganar. E quando Jalandhar chega perto dela com outras intenções, Jalandhar, quando percebe que Parvati percebeu, põe-se a andar e a fugir, porque é a ideia de que Parvati, Durga, Lakshmi é muito mais generosa em muitas coisas, mas Parvati, não se metam com ela, exatamente como Shiva. Ela é a mãe e dá tudo, mas não tentem olhar a mãe de forma lasciva, porque é o maior pecado que pode existir. E então, Jalandhar foge, e Parvati encontra Vishnu, e Vishnu diz-lhe: mas o que é que está tudo bem contigo? Porque é que estás assim? E ele conta-lhe o que é que Jalandhar fez, e pede a Vishnu que faça-lhe o mesmo. Então, nesta altura, quando Jalandhar casa com Vrinda, Vrinda torna-se muito dedicada ao seu marido. E Jalandhar é um grande guerreiro, não é? Acima de tudo, o que ele faz é ir para as batalhas, é conquistar, ele está em eternas batalhas contra os deuses, portanto, e consegue muita coisa. Então Vrinda acaba por oferecer-lhe uma guirlanda que ele vai usando sempre, e essa guirlanda tem o poder de todos os pujas que Vrinda faz. Portanto, Vrinda faz tanta austeridade, faz tanto puja, que acaba por ter muitas recompensas dos deuses. E esta guirlanda que Jalandhar usa é uma guirlanda que lhe dá o poder de nunca ser morto por ninguém. Só Shiva o poderia matar, mas ainda assim sem a guirlanda. Com a guirlanda ele era completamente imortal. Então os deuses começam a ficar muito, muito, muito preocupados com isto, porque não há forma de fazer
sair este Jalandhar das guerras e ele começa a matar tudo o que vê à frente e começa a conquistar tudo o que vê à frente. E Vrinda fica em casa, sempre que ela vai para a batalha fica em casa, e ela tem este compromisso de que enquanto Jalandhar não chegar a casa, ela não sai do quarto de puja, não se levanta e ficará lá até que ele volte. E esta é a condição para que ele não morra. Portanto, sempre que ele vai para a batalha, Vrinda mete-se a fazer puja e só deixa de fazer quando ele chega. Então Vishnu, Mahavishnu tem o poder de tudo, como é óbvio, e decide disfarçar-se de Jalandhar, tal como Jalandhar se decidiu disfarçar de Shiva. Então, disfarça-se de Jalandhar e vai até a casa de Vrinda, ao seu palácio, e quando Vrinda vê Jalandhar chegar, levanta-se, sai do quarto de puja e toca nos pés de Vishnu. Isto faz com que a Guirlanda se desfaça e que a promessa de Vrinda acaba por não ser cumprida e Jalandhar morre em batalha. Shiva corta-lhe a cabeça e quando lhe corta a cabeça, pega nela e atira para dentro do palácio. E nesta altura Vrinda está com Jalandhar à sua frente e com a cabeça de Jalandhar no chão. Mas o que é que se passa aqui? Quem és tu? Porque tenho meu marido morto no chão e de repente tenho-te a ti à minha frente. Quem és tu? E então, Vishnu revela-se. E quando Vishnu se revela, Vrinda, que amava bastante e respeitava muito o seu marido apesar de tudo, lança uma maldição a Vishnu. E disse-lhe, já que tu tens o coração em pedra, tu serás pedra. E é assim que Vishnu é venerado enquanto Saligram. Portanto, um Saligram é a maldição de Vrinda para com Vishnu. Porque como ele tinha um coração de pedra, tornou-se pedra. Então, Vishnu torna-se uma pedra. Transforma-se numa pedra. E fica assim. E de repente todo o universo começa a desequilibrar-se. Porque havia Shiva, Brahma e Vishnu tinha se transformado numa pedra. E todo o universo começa a entrar em completo desequilíbrio. E Lakshmi, nesta altura, chega perto de Vrinda, vestida de branco. E esta imagem de Lakshmi, resplandecente e vestida de branco, faz um grande impacto em Vrinda. E pergunta, mãe, o que é que aconteceu? Disse, nada, então transformaste o meu marido em pedra, eu sou viúva agora. Vou-te pedir, para o equilíbrio do mundo, que quebres a tua maldição. Então a Vrinda percebe a asneira que fez e também quem tinha como marido e desfaz a maldição de Vishnu, mas ao mesmo tempo não aguenta tudo isso, pega na cabeça do marido, coloca ao colo e entra no fogo. Comete sati e queima-se por completo. Já que o marido estava morto, ela também ia morrer. E então, Vishnu percebe no meio disto tudo que tudo isto não foi provavelmente correto, não é? Apesar de eles terem que matar Jalandhar, enganar a devota, a grande devota que era de Vishnu, Vrinda, não estava correto. Então Vishnu faz com que das cinzas da morte de Vrinda e de Jalandhar nasça uma planta chamada Tulasi. Então Tulasi é Vrinda. E diz que para se venerar Vishnu, primeiro há sempre que colocar Tulasi à frente, que ele não aceitará nada que não tenha uma folha de Tulsi. Nenhum prasad será consumido por Vishnu ou qualquer uma das suas encarnações se não tiver uma folha de Tulsi. Aqui de imagem vocês têm aqui uma das murtis de Tulsi, rodeada de uma floresta de Tulsi, e todas as casas na Índia que são Vaishnavas têm uma Tulsi, mais ou menos neste estilo, vocês podem ver aqui, cá fora. Portanto, aqui vocês veem uma bonita
e resplandecente árvore de Tulsi, em Vrindavana há imensas. Aliás, a Raslila de Krishna acontece no Nidhivan, que é uma floresta só de Tulsis, e todas as árvores de Tulsi são consideradas as Gopis, ou seja, as Tulsis são as Gopis que ainda estão lá e que à noite se transformam de novo em Gopis e voltam a repetir a Raslila. E esta parte quem vai ao Nidhivan fica, a energia do Nidhivan é incrível. E então assim é a história de Vrinda que se transforma em Tulsi. É fantástica, irmão, é fantástica. Bharati, Jai Gurudev! E por isso é que nós, enquanto Vaishnavas, veneramos Tulsi. Então a planta, cada folha tem esta energia deste relacionamento com Vishnu e esta dedicação com Vishnu. Por isso a planta de Tulsi não pode ser tocada por um não vegetariano, porque a Tulsi é a mãe, Tulsi é a devoção em si. Portanto, nós estamos aqui a falar das histórias de Bhakti e Tulsi é o grande exemplo de Bhakti, porque independentemente do marido que tinha, ela era tão devota de Vishnu e ainda assim cuidava do seu marido da melhor forma possível para que ninguém o matasse. E era tão devota de Vishnu que ainda assim lhe mandou uma maldição porque ele teve um coração frio para com ela. Na verdade, tudo isto são as lilas do Senhor, não é? Portanto, nada disto foge do seu plano. E então a ideia de que Shiva é um Shivalingam e é venerado enquanto Shivalingam, Shivalingam é forma sem forma, e da mesma forma, perdoe-me o pleonasmo, Vishnu é venerado enquanto Shaligram e Tulsi, a mãe, enquanto uma folha de uma planta. Então, voltando à história de Tulsidas, nessa altura, enquanto Tulsidas está no ashram do santo Narharidas, tem toda a sua educação. E aqui é-lhe contada a história do senhor Rama. Sabem que o Ramayana foi escrito por Valmiki. Nós já falámos da história de Valmiki, de como era um ladrão e deixou de o ser, e de repente, pelas grandes bênçãos, acabou por escrever o Ramayana, e considera-se Tulsidas como uma encarnação de Valmiki. Aliás, estava escrito isso. Então, aqui Tulsidas começa a conhecer o Ramayana profundamente. Entretanto, Narharidas quer que Tulsidas continue os seus estudos e percebe o quão inteligente ele é, e manda-o para Varanasi, para a cidade de Kashi, para que ele possa completar a sua educação com um outro Swami. Alguns historiadores consideram que Tulsidas era um asceta, ou seja, foi sempre solteiro, mas grande parte considera que não, porque há uma história interessante no casamento de Tulsidas. A maior parte afirma que Tulsidas se casou com uma rapariga chamada Ratnavali, e Ratnavali era uma mulher muito bem formada. Foi-lhe dirigida para o casamento, mas era uma mulher muito bem formada. E Tulsidas vai sempre estudar, fazer satsangs, etc, etc. E há uma altura em que, quando ele chega, ela não está em casa. Porque tinha decidido ir passar uns dias à casa do pai. Só isso, nada mais. E Tulsidas, quando chega à casa, não vê a mulher e fica passado do juízo. Fica cheio de saudades dela. Não fica enfurecido, fica cheio de saudades dela. Isto já é de noite e ele quer ir ter com ela, porque entretanto disseram que ela estava em casa do pai. Ela vivia do outro lado do rio Yamuna. O barqueiro não o levava para o outro lado do outro rio porque estava uma grande tempestade e ele não o quis levar. Então Tulsidas não tem mais nada, enfia-se no rio e começa a nadar. Uma das histórias contam que ele encontra um corpo a boiar no rio e usa o corpo para, tipo barco, para, tipo jangada, para chegar ao outro lado do rio. Nem todos contam a história da mesma forma. Então chega à casa do pai de Ratnavali, encontra uma corda na janela, não era uma corda, era uma cobra, mas ele nem dá conta, está tão louco, está tão cego com a sua paixão, que pega na cobra como se fosse uma corda e entra dentro da janela de Ratnavali. Ela fica assustadíssima,
acende a sua lamparina e quando dá conta que é o marido, diz: o que é que estás aqui a fazer? O que é que aconteceu? Ela fica furiosa e nesta altura ela disse: se fosses meio devoto de ramo de quando tu és do meu corpo, assim terias orientação na vida. O que é isto? Estás a passar um rio. E ele achou que tinha feito o melhor por ela, não é? Que estava a demonstrar o seu amor a ela. Ele disse: o amor não é a mim que tens que demonstrar. É ao Senhor Rama que tens que demonstrar esse amor. Eu faço parte da tua vida, mas eu não sou a tua vida. Não é o meu corpo, não é porque agora à noite deu-te a loucura e que vieste agora ter comigo e fazer este espalhafato todo. Felicidade leva um chapadão de luva branca da senhora, não é? E eu acho que aqui é um momento em que nós temos que parar mesmo e olhar para a nossa vida, porque nós temos relacionamento, nós temos amigos, mas quem é o Tomeva Mata, Chapita, Tomeva Bandusha, Sakason, Tomeva? É ele, é o Guru, é Narayana. Ele é o nosso foco. Nós podemos ter quem quisermos na nossa vida, mas quem é o foco? É ele. E aqui, Ratnavali é muito consciente deste processo. Enquanto esposa de Tulsidas, é muito consciente deste processo. Que é, ok, nós somos casados, mas os esforços que tens que fazer não é para comigo. Eu já sou tua mulher. Tu não tens que fazer esforço nenhum. Não tens que me demonstrar nada. Aquilo que tens que demonstrar é o Senhor Rama. E Tulsidas fica bastante consciente da situação, fica bastante deprimido e abandona a sua condição de grihasta, de homem de família, e torna-se um asceta, um sadhu. E passa a viver numa cidadezinha chamada Payag. Então, Tulsidas dedica toda a sua vida ao estudo das escrituras, ao estudo do próprio Ramayana, e começa a dar Harikatha, ou seja, a contar as histórias do Senhor, o nosso Shravana Bhakti, e começa a dar satsangs. E começou a dar os satsangs em hindi ou na língua vernácula para que as pessoas pudessem perceber. E é claro, já sabem o que aconteceu, não é? Os pandits, os estudiosos académicos, não acham provavelmente muita piada que haja alguém a contar as histórias divinas numa língua que não seja a língua sagrada, que seja sânscrito, não é? E ficam muito furiosos sempre com Tulsidas. Tulsidas raramente foi muito amado. Se há alguns santos que têm este lado de amor e ódio, Tulsidas em quase toda a sua história foi sempre muito odiado. E então há um relato de um escritor chamado Priyadas que diz que Tulsidas costumava ir à floresta em Varanasi fazer o seu banho ritual, não é? Que antes das orações, logo no início da manhã, toma-se um banho. Então ele levava um pote com água e fazia o seu banho ritual, as suas oblações, e quando voltava, colocava o resto da água numa árvore específica. Nessa árvore vivia um espírito chamado Preta, não é preta, é Preta, e este Preta é um espírito que está condenado a nunca ser completamente saciado. Portanto, tem sempre sede. E vive numa árvore. Então, Tulsidas percebia isto e sempre que podia, todos os dias, guardava alguma água para saciar este espírito. E este espírito fica sempre muito agradado. Este Preta está sempre tem uma grande relação com Tulsidas, inclusive, em alguns escritos de Tulsidas aparece mesmo a referência a este espírito. E chega uma altura que este Preta vira-se para Tulsidas e pergunta-lhe o que é que eu te posso oferecer? Porque na verdade tu tens sido incrível, o que é que eu te posso oferecer? E Tulsidas diz, a única coisa que ele quer ver é Rama com os seus próprios olhos. É poder ver o Senhor. E o Preta diz-lhe que está completamente fora dos poderes dele. Ele, enquanto espírito, não tem capacidade para isso, mas que podia arranjar maneira de o acontecer. Porque a única pessoa que poderia levá-lo ao Senhor Rama, quem é? Hanuman! E tu dizes assim, mas como é que eu posso ter o darshan do Senhor Hanuman? E o Preta diz, tu tens o darshan do Senhor Hanuman todos os dias? E Tulsidas fica, como assim?
E o Preta diz-me, Hanuman vai todos os dias ouvir o teu satsang. É o primeiro a entrar e o último a sair. É aquele homem leproso que entra primeiro e que é o último a sair. E Tulsidas fica abismado com isto, porque ele tem o darshan do Sr. Hanuman todos os dias e não tinha dado conta. Porque não se apercebeu. Porque Hanuman disfarça-se, não é? Vocês sabem que até o próprio Guruji já viu Hanuman. Mas reconheceu. E então, Tulsidas fica atento a ver quem é este tal senhor que lhe aparece todos os dias nos satsangs. E no próximo satsang, ele vê este homem entrar e vê um leproso. Disse, bolas, de certeza. Será que o preta estava bom de juízo? Então segue Hanuman pela floresta. Então segue, até meio da floresta, e quando consegue alcançá-lo, cai a seus pés e diz, eu sei quem tu és Hanuman. E Hanuman tinha feito isto de forma que pudesse acontecer. Na verdade tinha sido Vishnu que tinha encarregado Hanuman de fazer esta história para que ele pudesse ver Hanuman e levá-lo ao Sr. Rama. Mas queriam que isso fosse feito no meio da floresta para não haver. Hanuman tem muito cuidado, porque Hanuman está vivo, tem muito cuidado com a quem é que aparece. Porque nesta Kali Yuga é complicado aparecer a qualquer pessoa. Então Hanuman aparece à frente de Tulsidas e Tulsidas pede-lhe que o leve ao Sr. Rama. E Hanuman diz-lhe assim, vai até Chitrakoot, que é uma cidade, e em Chitrakoot vais alcançar o desejo do teu coração. E então, é assim que acontece. Tulsidas dirige para Chitrakoot, essa cidadezinha, e fica lá a viver à espera que aquilo que Hanuman lhe disse se concretizasse. E é numa altura em que Tulsidas está a fazer parikrama, que parikrama, não sei se vocês sabem o que é parikrama, parikrama é dar uma volta em que o foco, o central, é algo sagrado, não é? Por exemplo, quando fazemos parikrama à volta de Sri Pittanilaya, porque Sri Pittanilaya é sagrado, quando fazemos a volta, nós estamos a fazer parikrama. Nós podemos, por exemplo, este conceito já existia também no Egito, o meu pastor existia no Egito, há lagos sagrados e nós podemos dar a volta ao lago e fazemos este parikrama, que não se chama assim no Egito, mas, por exemplo, para quem é mais velho, eles põem uma estátua enorme de um escaravelho e andas à volta da estátua do escaravelho, para quem não pode fazer a mesma coisa, não é? E se existe, por exemplo, os samadhis dos santos também é a mesma coisa, andamos à volta do samadhi enquanto fazemos parikrama, nos templos a mesma coisa, muitos templos na Índia têm um percurso por trás para que possamos dar a volta completa ao templo e fazer parikrama, portanto isto é muito típico. Vrindavan tem um percurso de parikrama, que são 14 km a andar, à volta da cidade, é muito interessante. E enquanto tu estás a fazer parikrama, vê a passarem dois príncipes, muito bem vestidos, elegantes, um bocadinho mais escuro, outro um bocadinho mais claro, um vestido de amarelo, outro vestido de azul, mas está a fazer parikrama, está focado no Sr. Rama e não olha, volta a olhar ao chão e continua. E quando acaba o seu parikrama, vem um papagaio perto de Tulsidas e diz-lhe, sabes quem é que eram os príncipes? Rama e Lakshman. E Tulsidas fica devastado. O papagaio era Hanuman disfarçado. E disse, vais ter outra oportunidade amanhã de manhã, mas agora está atento. E aqui tem outra lição, que é, todas estas histórias têm lições, como é óbvio, não é? Tulsidas está tão envolvido no seu próprio parikrama, na sua própria devoção, que não presta atenção ao mundo. E sabem onde é que Deus está? No mundo. Na matéria também. Portanto, às vezes, Deus está à nossa volta disfarçado de algumas coisas e nós não damos conta. Por isso, não só é preciso estar dedicado a Ele, como é preciso estar dedicado à sanga, aos devotos, ao mundo, porque Deus está lá também. E então, na manhã seguinte, está ele na margem do rio, está a tratar do Xandã e aparece uma criança que lhe pede para fazer a tílaca com o Xandã que ele está a preparar. E aqui
Tulsidas já não apanha despercebido. Tulsidas percebe que essa criança não é mais que o Sr. Rama disfarçado. E fica tão entusiasmado que não lhe consegue fazer a tílaca. Fica tão em êxtase que nem se consegue mexer. E nesta altura é o próprio Sr. Rama que faz a tílaca a Tulsidas. E é ele mesmo. E aqui é esta grande relação com o Senhor que, quando tu tens esta grande vontade de o ver, ele faz-se ver. Ele está lá. E então o Tulsidas passa a ter uma grande vontade de fazer uma peregrinação a Vrindavan. E em Vrindavan acontece uma coisa incrível. Vrindavan é a terra de Krishna, como vocês sabem, não é? E quando Tulsidas chega a Vrindavan, todas as pessoas já o conheciam, portanto ele já era conhecido por ser um grande devoto, mas por ser um grande devoto de Rama, não de Krishna. E há uma altura que as pessoas começam a questionar, tipo, mas ele vai para Vrindavan e vai prostrar-se a Krishna? Então, ao templo onde ele se dirige, o sacerdote diz-lhe, cuidado, a pessoa que se prostra a outra divindade que não o seu Ishtadev é tonto. O teu Ishtadev é Rama, aqui é a terra de Krishna. Vais realmente prostrar-te à frente do Senhor Krishna. E nesta altura conta a lenda que Tulsidas compõe um dos seus versos que diz: ó Senhor, como poderei descrever o teu esplendor de hoje, porque aparece tão auspicioso. Tulsidas irá prostrar-se perante ti quando segurares o teu arco e flecha, que são as armas de Rama. E nesta altura, a Murti do templo, que está azul, torna-se mais escura e passa a segurar um arco e uma flecha à frente de toda a gente. E Tulsidas aqui diz: Cristo e o Senhor Rama são um só. Prostem-se perante ele e encontrarão a paz. E aqui é muito bonito porque nós hoje temos esta noção de que, obviamente, que todos são encarnações de Vishnu e que Rama ou Krishna são um só, mas esta lealdade para o Ishtadev é muito importante e é importante também para nós. Mas na verdade são um só. E Tulsidas tinha no século XVI já tinha esta ideia de que o Senhor era um só. E prostra-se perante ele porque Krishna está tão agradado que volta à encarnação de Rama. Na linhagem, Krishna encarna depois de Rama. Ok? Nessa altura, Tulsidas começa a compor versos, começa a escrever, mas começa a escrever em sânscrito, não é? Porque é a língua sagrada. Mas cada vez que ele escreve, cada dia que ele escreve à noite, aquilo desaparece. Até que num sonho, ao fim da 8ª noite, Shiva aparece-lhe e diz-lhe: para de escrever em sânscrito. Ninguém percebe isso. Começa a escrever na língua vernácula para que as pessoas possam perceber. E então vai até Ayodhya e começa a escrever lá. Lá estarás em paz. E então em Ayodhya, terra do Senhor Rama, não é? Ele começa a compor o Ramacharita-manas e começa a escrever exatamente no dia do Ram Navami, no dia do nascimento do Senhor Rama. E levou 2 anos, 7 meses e 26 dias para completar o trabalho. Portanto, imaginem, o Ramayana é larguinho, não é? Complicadinho. E demorou estes anos todos e escreveu de forma a que as pessoas pudessem entender. No fundo pegou em toda a história e fez de maneira que as pessoas pudessem perceber a história. E volta a Varanasi com o seu Ramacharita-manas e vai a um templo, que é um templo muito conhecido em Varanasi, no fundo é o templo mais importante, é um templo magnífico e chama-se Kashi Vishwanath, e eu e o Shimananda estivemos lá há 2 anos, e recita todo o Ramacharita-manas ao Shivalingam que está presente lá. Mas recitou em Awadhi, que é a língua que as pessoas falavam, no fundo é como se fosse hindi. E os pânditos académicos ficam furiosos e obrigam-no a tirar o Ramacharita-manas ao rio, mas isso não acontece. E então,
contratam 2 bandidos para roubarem o Ramacharmanas, só havia uma cópia, não é? Para roubarem este livro a Tulsidas. E quando chegam à casa de Tulsidas, olhem para a imagem, enquanto Tulsidas está a descansar na sua cabana, quem é que está a guardar a porta? Exatamente, Lakshman e Rama. E estes 2 bandidos, que eram 2 bandidos contratados mais nada, ficam tão extasiados com a hipótese de que Rama e Lakshman estão a guardar a casa de um devoto, que eles próprios se tornam devotos do Senhor Rama. Mas são os próprios senhores que estão sempre a guardar Tulsidas. Então Tulsidas, no outro dia, volta ao templo e os sacerdotes já estão passados de juízo, mas tentam mais uma vez, e dizem-lhe: vamos fazer a última prova contigo. Tu vais colocar aqui o teu livrinho debaixo destes livros. E é o Senhor Shiva que te vai dar autorização para saber se este livro vale a pena ou se não vale a pena. Então o que é que fazem? Pegam no Ramacharita-manas e colocam debaixo de uma pilha de livros, em frente ao Shiva Lingam, que está lá no templo de Kashi Vishwanath. Há quem diga que aquele lingam é um Jyotirlingam. Eu penso que o Guruji confirma que ele não é, na verdade, um Jyotirlingam, mas é um lingam com... Eu e o Shimanandas podemos confirmar isso. É um lingam que tem um poder incrível, porque sente-se. Nós entregamos as ofrendas ao Shiva Lingam, e aquele Shiva Lingam do Kashi Vishwanath é poderosíssimo. A história que o Shimanandas conta do praçado que nós comemos e da confusão da comida foi lá no templo de Kashi Vishwanath. E então fecham as portas do templo, deixam um livro no Sancto Sanctorum, e na manhã seguinte, quando chegam, o livro que estava na pilha debaixo dos livros todos passou para o topo da pilha e tem escrito lá Satyam Shivam Sundaram, que significa verdade, auspiciosidade e beleza. E está assinado nada mais, nada menos, pelo próprio Senhor Shiva. Então Tulsidas aqui não tem mais forma de ser desprezado, e é como ter o selo do próprio Senhor Shiva a dizer: isto que está aqui é Satyam, a verdade. Shivam, a auspiciosidade de Shiva, a beleza. E então, a partir daqui, o Ramacharyamanas começa a ser considerado aquilo que é hoje, que é uma versão muito importante do Ramayana. Em 1623, Tulsidas abandona o seu corpo. Ele estava em Varanasi, dirige-se ao Ghat. Ghat eu já vos mostro que é um Ghat. Se vocês não sabem, Ghat são, no fundo, uma espécie de pontões, escadas que dão para o rio, onde se fazem os aratis, e abandona o corpo, entregando-se ao Ganges. Para nós, Tulsidas é muito importante por várias razões. Nós obviamente seguimos a filosofia Vishishta Advaita Vedanta, e apesar de Tulsidas não ser confirmado como simplesmente Vishishta Advaita Vedanta, em muitos escritos dele, Tulsidas diz que Nirguna Brahman, ou seja, Brahman, Deus sem atributos, e Saguna Brahman, ou seja, Brahman com os atributos, são um só. No fundo tem a ver com esta história também dele dizer que Krishna e Rama são um só. E diz uma coisa que é muito bonita e que eu acho que nós, enquanto devotos, podemos ter isto consciente. Ele diz que é Bhakti que transforma Nirguna Brahman, ou seja, o Deus sem atributos nenhuns, em Saguna Brahman, em Deus com atributos. É a Bhakti, é a devoção que faz com que Deus se materialize perante os nossos olhos. E nós temos isso. Olhem o que aconteceu no dia 8 de dezembro. O Guruji aparece. Porque nós pedimos, porque nós lhe somos tão queridos, porque nós pedimos e ele aparece. E é isto que Tulsidas faz e mostra que é possível. É Bhakti, é a devoção que faz com que o Deus sem atributos, isto é um gato, que vocês estão agora a ver na imagem, aqui são vários gatos, este é o Asti Ghat, onde Tulsidas se entrega ao Ganges.
a cidade de Varanasi tem esta linha toda costeira com vários ghats. O nome deles é hoje o Tulsi Ghat, é um ghat de Tulsi, de Tulsidas. E esta história eu acho que é muito interessante, nós percebemos o quanto Tulsidas nos dá na sua poesia, mostrando que é pela devoção que nós conseguimos que Deus se materialize à nossa frente. E então, como curiosidade, há uma coisa interessante. E era com isto que eu queria acabar, que tem a ver com o Hanuman Chalisa. O Hanuman Chalisa é uma obra incrível, não é? São 40 versos que, por causa de tudo o que Hanuman fez por Tulsidas, Tulsidas refere que cantando estes 40 versos nós conseguimos chegar ao Senhor, não é? Porque o Hanuman é Shiva, é o exemplo da devoção. Hanuman ajuda sempre, Hanuman retira qualquer obstáculo, resolve-nos os nossos problemas, e quem canta o Hanuman Chalisa tem os problemas resolvidos. E no Hanuman Chalisa há um verso que diz: Yuga Sahasra Yojana Parabhanu Lilyotahi Madhura Palajanu. E aqui o que diz é que Hanuman confunde o sol por uma manga e percorre a distância de Yuga Sahasra Yojana para chegar ao sol. Século XVI, Tulsidas diz que a distância até ao sol é Yuga Sahasra Yojana. Um dia de Brahma é um kalpa, ok? São 1000 yugas, 1000 idades. Imaginem, nós estamos a ver uma Kali Yuga e o tempo que demora, e um dia de Brahma são 1000 yugas. Uma yuga corresponde a 4.320.000 anos, que é a mesma coisa que 12.000 anos divinos. Um ano divino são 360 anos humanos. Isto são contas que estão nas escrituras, ok? Então, 12.000, que é yuga, Sahasra significa 1000, Yojana. Então, Yojana é uma medida védica e não uma medida védica, mal escrito. Yojana é uma medida védica de distância que corresponde a 8 milhas, que são basicamente 12,8 km. E isto dá, feitas as contas, cerca de 153 milhões de quilómetros. Yuga Sahasra Yojana, 150 milhões de quilómetros. Na trajetória elíptica da Terra à volta do Sol, a sua distância maior ocorre em julho, mais ou menos a 4 de julho, e essa distância são 152 milhões de quilómetros. Para a época, onde não há instrumentos nenhuns, que não há possibilidade de ver essa distância, Tulsidas diz que a distância do Sol à Terra são 153 milhões de quilómetros. Portanto, aqui nós vemos o quão importante são muitas das escrituras, porque não era Tulsidas que podia escrever isto. Na verdade, quem mais que não o próprio Sr. Hanuman para saber qual a distância que ele próprio percorreu e contá-la a Tulsidas. Tulsidas era um estudioso, não era um astrólogo, não era um astrónomo, não era um cientista. Aliás, mesmo que fosse, na altura não era possível fazer esta correlação, não é? E aqui percebemos também a grande bênção que é Hanuman se manter encarnado, e foi o Sr. Rama que lhe pediu para que ele se mantivesse encarnado para nos ajudar enquanto humanos. E tudo isto para nós muitas vezes nos parecem simples histórias de santos e de coisas incríveis que acontecem, mas não são verdade, não é? Isto é tudo mito, isto são tudo aquelas coisas que nós achamos que não acontecem. Mas então como é que Tulsidas sabia a distância entre o Sol e a Terra? Como é que nós hoje temos um guru que faz o que faz? Não é? E que nós aqui e ali vamos sendo brindados com as suas bênçãos e os seus milagres. Então estas histórias destes santos mostram-nos que, independentemente de onde nasces ou como cresces, a devoção leva-te a todo lado. A devoção leva-te ao darshan do Senhor. E por falar
em Darshan do Senhor. Nós hoje temos Darshan do Senhor. Portanto, hoje há dois, não é? Hoje temos um às 3h30 e outro mais tarde. Não sei qual é mais tarde, porque eu vou mais cedo, por isso não sei das horas de todos. Mas enquanto estiverem a receber Darshan do Swami, do Guruji, pensem nisto, naquilo que ouvimos hoje aqui. Nirguna e Saguna. De quanto a nossa devoção, se for sincera, faz com que o Deus sem atributos, o Deus subtil, se torne material à nossa frente, porque Ele é Saguna Brahman. Meus queridos, tenham um resto de bom dia, espero que tenham gostado, e sim, Jay Shekadas está a gravar, não te preocupes, depois podes ver outra vez, e daqui a bocadinho ponho já no nosso canal. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Jai Gurudeva a todos.